que a paz de Jesus possa encontrar eco em nossos corações. Numa obra escrita ou editada pela primeira vez no ano de 1968, cuja última edição foi publicada agora em 2012, por ocasião do lançamento do filme que em parte a reproduz, o espírito André Luiz tem a chance de, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, apresentar-nos o retrato espiritual da criatura ao desencarnar, demonstrando a vivência, a experiência dos habitantes que, na realidade mais ampla, mantêm ainda a sua condição mental. A obra é E a Vida Continua, que, saída há alguns anos, fecha o que se denominou ser a série A Vida no Mundo Espiritual. A obra é muito rica, tem inúmeros detalhes, mas o que nos chama a atenção, nos seus 26 capítulos, são os relatos acerca da história de personagens reais, cujos nomes foram omitidos, exatamente porque os dramas por cada um deles enfrentados são gravíssimos, são sérios, e nos dão a exata medida do peso do livre-arbítrio. Nos dão uma dimensão muito clara, como Emmanuel nos adverte já no prefácio, do quanto é necessário o periódico, permanente autoexame das nossas condutas. E isso porque, se não traçarmos rumos diversos para as nossas atitudes, procurando conformá-las com o bem, certamente ficaremos em situação bastante difícil na realidade mais ampla, onde as aparências não enganam mais, onde a essência permite que aqueles que de nós se aproximarem consigam ler em nós mesmos o que somos. Se aqui muitos nos tomam pelo que temos, muitos nos reverenciam pelas posições que ocupamos, a realidade espiritual exige de cada um de nós a demonstração do benefício que pudemos proporcionar a nós mesmos num primeiro momento, olhando-nos, corrigindo-nos, preparando-nos para a vida em plenitude, da qual procedemos e para a qual tornaremos. Há um capítulo, o de número 13, denominado Tarefas Novas. Este capítulo nos apresenta o irmão Cláudio, que é um dirigente do Instituto da Ciência do Espírito, tecendo algumas considerações a partir de uma experiência realizada por aqueles espíritos de visitar semanalmente uma região que ele determina como sendo um deserto planetário, que tem cidades ordeiras e prósperas, mas tem ambientes
inóspitos que não conseguem permitir uma melhor sintonização. Quando chegam até este local, o trecho que eu retiro está a partir da página 94 da edição especial. Irmão Cláudio é questionado. Esses viajantes desencarnados não poderiam ir mais longe do que vão? Eles não têm condições de nos atacar, de nos impedir com as suas vibrações? E o irmão Cláudio diz: sim, mas temos que agir em favor deles. Estamos numa perigosa extensão do espaço, habitada por milhares de criaturas rebeldes que constroem à custa dos seus próprios pensamentos, em desvario, o ambiente desolado que se nos impõe à vista. Aí, nesse mundo diferente, somos defrontados pelas mais estranhas edificações, todas elas caricaturas dos abrigos domésticos de que os donos abusaram na experiência física. Uma verdadeira floresta de fluidos condensados, retratando as ideias e manias, ambições e caprichos, remorsos e penitências dos moradores. Vou me permitir voltar um pouquinho. Ideias e manias, ambições e caprichos, remorsos e penitências. Temos aí, diz ele, a faixa umbralina, todo um estado anárquico, em que o individualismo se desborda na hipertrofia da liberdade, sem os constrangimentos benéficos da disciplina, que nos faz realmente livres pela voluntária sujeição de nossa parte aos dispositivos da lei de Deus. E Ernesto, um dos que o acompanham na trajetória, como registra André Luiz, faz uma pergunta: e por que Deus permite a formação de quistos gigantescos como este, que perturbam aqueles que se encontram encarnados? Ah, meu amigo, sempre que indagamos de nossos maiores, por que não interfere a providência no campo da inteligência corrompida no mal, a resposta invariável é a que o Criador exige: sejam as criaturas deixadas livres para escolherem o caminho de evolução que melhor lhes pareça. Seja uma avenida de estrelas ou uma vereda de lamas. A continuidade dos nossos estudos na manhã de hoje nos leva à segunda parte do tópico que diz respeito à progressão dos espíritos. Percorreremos as questões de número 119 a 127, tendo a oportunidade de verificar exatamente a ciência da explicação espírita de que Deus nos cria a todos livres, simples e ignorantes, mas nos permite, mercê o nosso esforço, a nossa autossuperação, progredir. Porém, é algo que deveremos fazer por nós mesmos, lutando, sendo disciplinados, buscando cumprir aquilo que de nós se espera e para o qual recebemos instruções cada vez mais claras. Jesus
não se cansou de nos alertar para um reino que não era daqui, não nos cansou de alertar para a necessidade da prática do amor. Os Espíritos, na época propícia, vieram nos relembrar o que Jesus afirmou. Vieram nos dar coerência e lógica a um ensino que a nossa pequenez de há muito já havia jogado para debaixo do tapete, valorizando forma e esquecendo fundo, priorizando ritos e esquecendo que a prática do bem não pede templos. A vida de dedicação ao próximo não pede lugares. A veneração a Deus não se faz de joelhos, mas se faz de mãos estendidas, vivendo em favor daqueles que nos cercam. Já temos maturidade espiritual suficiente, embora ainda distantes daquilo que haveremos de atingir, para descobrir que fora do amor ao próximo, ninguém chegará a lugar algum. Ninguém avançará um único milímetro, porque Deus não precisa. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, de joelhos dobrados, corpos estendidos, aparências sacrossantas. Deus quer homens irmãos uns dos outros, amparando-se. Aquela caravana de a vida continua é a caravana de espíritos que, já conscientes do papel que nos cabe desempenhar, vai em busca daqueles que, pela ignorância acerca das leis divinas, ainda permanecem na obscuridade de comportamentos que, oxalá, não tenhamos a oportunidade de repetir. Este é o desafio. Na questão de número 119, Kardec vai, pela primeira vez, se aproximar das entidades para lhes questionar acerca de qual o trajeto que se deve fazer para atingir esta perfeição e por que Deus não nos priva desse trajeto. Como ele insiste, nós teremos a chance de ver, na primeira das respostas, os espíritos agem com complacência, dão-lhe um ensinamento, mas quando ele volta à carga, os espíritos vão adverti-lo: ponha-te no teu lugar. Quem somos para pedir de Deus contas? Quem somos para cobrar de Deus atitudes? Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? A resposta é óbvia. Qual o mérito se não há esforço? Qual a razão de avançar sem despender absolutamente nada? Muitos pais terrestres poupam seus filhos de esforços que lhes dariam a disciplina, lhes dariam a exata compreensão da realidade do mundo, criando bibelôs que diante da vida vão ceder à drogadição. E depois os pais perguntarão: mas por quê? Porque são filhos criados à margem da responsabilidade, à margem de compromissos que só podem educar. Os espíritos vêm nessa mesma direção. Onde há merecimento sem luta, sem correção, a desigualdade, dizem-nos eles, é necessária, para que aquele que se põe à frente descubra que outros à sua frente estão e se compadeça daqueles que vêm atrás. Estendendo-se mutuamente as mãos, todos lograremos avançar, todos lograremos progredir e experimentaremos uma grande satisfação por ter sido úteis,
por ter feito em benefício de alguém, em retribuição ao benefício que recebemos. Quantos estão à nossa frente? Quantos se dedicam sem precisarem a fazer com que os homens na terra possam avançar? Jesus é o exemplo mais perfeito disto. Espírito que, tendo atingido as culminâncias para ser admitido ao conselho de Deus, nos conselhos que estão compreendendo a realidade divina, toma sobre si a tarefa de há muito tempo atrás nos conduzir por iguais caminhos. Vem nos trazer o exemplo, mas da mesma forma que não nos condena, porque não há sentido em condenar o pecador, mas o pecado, e isso ele nos ensina. Ele vem exigir de cada um de nós a disciplina, a mudança. Vamos voltar um pouquinho lá à advertência. Parece que ela ecoa dentro de nós, fazendo-nos pensar sobre as nossas ideias, sobre as nossas manias, sobre as nossas ambições, sobre os nossos caprichos, sobre os nossos remorsos e talvez as nossas penitências. Que ideias temos? Que manias possuímos? Será que alguém aqui tem alguma mania da qual os outros já reclamaram? Espero que não. Mas se sim, já parou para pensar se não é algo que está lhe impedindo de avançar? Quais são as nossas ideias? Eu tenho ideias de paz, de amor. E as pratica? Ou ainda são só ideias? São aquelas que cedem ante a primeira contrariedade. Será que ainda somos pessoas ambiciosas? Mas que sorte de ambição temos? A de ser melhor todo dia. Eu levanto, faço a minha prece, agradeço a Deus por um novo dia e saio distribuindo o bem. Deve estar residindo em Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão não é mais, mas está lá, na realidade mais ampla, em lugares mais elevados, porque na Terra estão espíritos que têm ambições e caprichos que não poderiam suportar um exame à luz do dia. Às vezes, as próprias criaturas que conosco transitam não conseguem dimensionar as ambições e os caprichos que temos e se surpreendem ao nos verem tomar atitudes que parecem não corresponder à imagem que ostentamos. É um desafio. E o progresso só será efetivo se nós formos dominando estes nossos equívocos, se lutarmos contra eles, se antes de apontá-los nos outros, os corrigirmos em nós mesmos. Aí seremos melhores. Seremos criaturas acerca das quais a compreensão das leis divinas poderá ser enunciada. Já sabem o caminho que adotam. Em o próprio Livro dos Espíritos, na questão de número 634, vemos Kardec colocar, lá quando analisa o bem e o mal, esta questão de por que o mal está na natureza das coisas. E os Espíritos lhe dizem, mas olha, Deus não é o criador do mal. Está nas coisas e no caminho, porque os homens optam por tal caminho. E tanto pior para o homem se torna o caminho, quando ele é mau. Se não existissem montanhas, continuam os Espíritos, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas,
não compreenderiam que há corpos duros. É preciso, pois, que o espírito ganhe experiência e, para isso, conheça o bem e o mal. Eis porque há a união do espírito ao corpo. Racionalidade pura. Convite. Sim, porque há imagens por aí de que fomos um dia bons. Espíritos bons não estão na terra. Estão espíritos para os quais o bem é ainda um lampejo. E no recesso do próprio lar, práticas são cometidas como a revelar o quanto estamos distantes deste ideal. Onde acontecem as agressões às crianças? Na rua? Não. O número é infinitamente inferior. Acontecem dentro de casa. Onde pais são relegados ao ostracismo, largados em clínicas de repouso, quando mais precisariam do amparo dos filhos. Na casa dos outros, não, às vezes na nossa. Portanto, a prática do bem pede muito mais do que intenções, muito mais do que projetos, pede concretização. E é o homem que descobre os equívocos das suas práticas que vai aos poucos crescendo, solidificando. Quantos de nós já podem dizer: venci etapas difíceis? Tais práticas já não são mais hoje uma constante do meu comportamento. E assim, assim nós demonstramos progresso. Demos uma olhada depois no que diz o capítulo 3 de A Gênese, o bem e o mal. No item 9 fica registrado que o mal é fruto das imperfeições de cada um de nós. E Deus, que não criou o mal, não é a causa do mal. Imagina que todos lograremos, por descobrir os desacertos do mal, avançar. Na questão de número 120, Kardec diz assim: mas é necessário que todos passem pela fieira do mal para crescer? E os espíritos, sorrindo, certamente devem ter registrado: pela fieira do mal, não, pela da ignorância. No mal, muitos de nós nos comprazemos. Jamais vou perdoá-lo. Não vou aceitar perdão nunca. Pode vir aqui de joelhos. Aliás, é melhor que nem de joelhos venha, porque senão vou ter que ajudar a levantar. Quero que fique longe. Não quero que passe pelo meu caminho. Não vou aceitar as suas considerações. Quantos de nós quantos de nós já não enunciaram tais frases? Já não adotaram comportamentos assim? É preciso que nós tenhamos humildade de reconhecer que certas práticas nos distanciam dos ideais que nos são repassados. Sob esta questão de número 120, há pouco tempo olhamos a de número 101, aquela da classificação, né? Eu acabei passando muito por cima, porque não queria, fixar muitos detalhes, né? Mas está lá, nos caracteres dos espíritos imperfeitos: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo, e se já não bastasse, né? Todas as paixões que lhe são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não compreendem. E, curiosamente, nem todos são essencialmente maus. Em alguns o que há é leviandade, irreflexão, malícia. Uns não fazem o bem
nem o mal. Pelo simples fato de não fazerem o bem, já mostro a sua carta, a sua condição. É complicado, né? Mas tem jeito? Claro que tem. Se não tivesse, a gente estava aqui propondo outras coisas. Por que que nós nos dispomos, então, meus amigos, a reencarnar? Dá uma olhadinha na questão de número 261 do Livro dos Espíritos. Por que nós queremos a reencarnação? Para, através das provas, demonstrar claramente que já estamos em condição de dar uma resposta melhor. Mas aí vem as provas, e qual é que é a nossa atitude diante das provas? Anazil, eu diante das minhas agradeço todo dia. Muito obrigado, Senhor, porque eu já tenho estas dificuldades. É isso que acontece? Ou será que é aquele Senhor, afasta de mim isso? Eu sei que, não sei quem colocou, não sei por que isto, mas Senhor, o Senhor que é misericordioso, é bondoso, eu prometo até ir ao centro toda semana, basta o Senhor dar essa afastadinha. Será que 8 passes resolvem? Ou 10? E às vezes nem 10 reencarnações curarão os males que semeamos. Não são 10 passes, 10 visitas ao centro. Esta fase, minha gente, de trocar as coisas por oferendas, etc., já ficou para trás. Esta é uma fase que para o espírita já não tem mais sentido, porque o espírita que se imagina maduro, lúcido, ele sabe que o causador das aflições, pelas quais ele experimenta hoje angústias, é ele próprio. E na questão de número 268, nós vamos aprender que pedimos tais provações. Mas por que eu não me lembro? Por uma generosa, uma misericordiosa concessão da providência divina. Por quê? Porque nós transitamos ao lado dos problemas. Às vezes tem o nome de pai, outras vezes o nome de mãe, outras vezes o nome de filho, outras vezes, nós transitamos. E seria terrível olhar alguém que eu sacrifiquei no passado. Seria doloroso demais ter na minha frente alguém que as minhas palavras já denegriram, já jogaram na vala. Seria muito difícil reencontrar a cada esquina pessoas que prejudicamos, como é gratificante encontrar pessoas que auxiliamos. É a hora de demonstrar a maturidade. É a hora de demonstrar que, embora propensos à prática do mal, nós nos empenhamos em trabalhar pelo bem, vencendo as nossas imperfeições. Então, se eu posso falar alguma coisa de alguém, falo bem. Fulano é ótimo. Não é possível, é a mesma pessoa. Não, é ótimo. Não é possível, você não conhece, é uma pessoa fantástica. Qualquer coisa, você tem que sair por aí. Nazil, mas eu na hora que falo, eu já emendo umas 3, 4 que eu conheço. Ótimo, né? A gente se compraz no mal. Só isso? Você não sabe nada. Agora sim eu vou te contar. E aí a gente repassa o que não sabe, o que não viu, o que não experimentou, mas se compraz. Lembra daquela imagem criativa do Espírito, a avenida das estrelas, ou a viela da lama. E a gente se chafurda, na lama. Fica ali, procurando, revirando. Adiante,
na questão de número 121, Kardec quer saber por que uns vão mais rápido pelo bem e outros insistem no mal. E vem aquela questão fantástica, né, do livre-arbítrio. Tanta gente fala de livre-arbítrio, né? O que é livre-arbítrio? Eu fui buscar uma definição espírita. Está lá no vocabulário espírita. Bom falar que tem um vocabulário espírita, né? Porque tem muita coisa que o sujeito diz que é espiritismo e não é. Uma delas é a tal da lei do karma, né? A lei do karma pode ser hindu, não é espírita. Não é possível, Nazil. Vai ler, vai estudar. Raio. O sujeito fala de coisas, tem um vocabulário espírita. Procura lá depois com o Leopoldo, ele mostra onde está. O vocabulário espírita, que a gente pode consultar para entender liberdade moral do homem, faculdade, que ele tem de se guiar conforme a sua vontade na realização de seus atos. Os espíritos nos ensinam que a alteração das faculdades mentais por causa acidental ou natural, constitui o único caso em que o homem se vê privado do seu livre-arbítrio. Fora disto, ele é sempre senhor de fazer, quer terminar para mim? Ou não fazer. Nazil, mas a carne não responde por nada. Não é possível me sentir, sim, porque o seu espírito se sentiu. Não há desculpa, à exceção de quem tem problema de natureza mental, mas é a primeira coisa que a gente afirma não ter. Por acaso você... Eu não, que isso? Estou ciente, sei de tudinho aquilo que eu faço. Ótimo, é responsável por tudinho aquilo que você fez. Né? Mas não tem jeito de eu jogar nas costas de alguém, não. Pode ter sócio, você e ele, né? Mas não dá para só na conta dele. Não, a tua também pesa. É uma contabilidade. Quer dizer que apropria na minha conta tudo. O que eu faço? Aí tem um probleminha, o que você pensa também. O que eu penso também. O que você pensa também. Nossa, Nazil, então eu estou perdido. É por isso que eu estou aqui dizendo, né? A gente está complicado. Já penso sobre isso há muito tempo e faço. Mesmo pensando, faço. E aí, lamentar-se do quê? Do quê? Senão da nossa própria incúria, da nossa própria ausência de maturidade e de esforço para ser melhor. Na tarde de ontem, falando sobre a Gênese com o nosso grupo de estudo, eu peço desculpas porque as pessoas vêm aqui, vão no sábado e às vezes me ouvem falar de volta algumas coisas, né? Eu estava pensando na divisão das horas, 24 horas no dia. Aqueles que dormem 8, e os tem, né? Tem gente que dorme 8. Eu não sou dessa prática. Mas vamos lá, quem dorme 8 horas por dia, ainda dispõe, se a minha conta não estiver errada, 24 menos 8, de 16. Nazil, mas eu trabalho como não sei o quê. Ótimo. Esse como não sei o quê dura 8 horas diárias. Dura 8 horas. Cuidado, dizer que trabalha 8 horas diárias. O sujeito fica lá 8 horas diárias. Se todo mundo trabalhasse 8 horas diárias na ponta, sem abrir e-mail, sem tomar café, sem ir para tal lugar, sem perder tempo na sala dos outros, olha, a gente sairia de lá com 4 horas feliz. O duro é que às vezes o sujeito não faz nada e não deixa os outros fazerem. Encosta ali e despeja. E fala, e a gente, meu Deus, aqui não é o centro, vai despejar em outro canto. Não, eu preciso que você me ouça. Eu posso, mas não aqui eu sou pago para trabalhar. E você também, mas nós ganhamos pouco. É óbvio, nós trabalhamos pouco, né? Quem trabalha muito tem que ganhar muito. 8 horas
o sujeito acaba, se puser na ponta do lápis, quanto tempo para café o dia inteiro. E depois não sei por que tem esse problema no estômago, né? Porque eu tenho que ir lá tomar. Se for fumante, então, como não pode fumar no ambiente de trabalho, dá aquela saidinha. E geralmente hoje a saidinha é de 5 quilômetros, né? Porque os fumantes estão sendo relegados à margem da margem. Então o sujeito vai 5 quilômetros, dá a fumadinha e volta. Como o vício é vício, nem chegou, já sente vontade de novo, mas fica mal. Então dá uma sentadinha, vou tomar um café, e agora, já que tomei o café, mais 5 quilômetros de ida e 5 de volta, no telefone, cuidando de assuntos da empresa, é verdade. Olha, fulana, tira isso da geladeira, prepara que eu vou chegar um pouquinho atrasado, tá? Põe no celular ou no telefone da própria empresa. E aí abre os e-mails funcionais, a gente percebe corrente, vídeo no YouTube, etc, etc, etc. Para ver que às 8 horas, na ponta, eu não sei a quem a gente engana, às vezes a si mesmo, né? Antes de enganar aqueles que estão ao nosso lado. O fato é que o camarada tem depois mais 8 horas. E a pergunta, o que faz com elas? Nossa, eu estou cansado. Você imagina que são 8 horas de trabalho, mas e as 8 do sono? Mas e aquelas 8 que eu ainda tenho? Você pensa que é fácil eu ter que me deslocar? Eu demoro 20, 30 minutos para ir trabalhar. E você faz o que nesse tempo? Ouve o quê? Se irrita com o quê? Com o trânsito. Ótimo, então prepare o espírito para não se irritar. Trabalhe, ouça. Ouça uma música que te eleve, ouça uma mensagem. Está repleto de obra espírita em áudio, que você pode se deslocar ouvindo. E vai refletindo. Abra a janela do carro, deixe a brisa entrar se puder. Curta. Aproveite o tempo. Eu vou de transporte coletivo, leia. Leia, leve o jornal Momento Espírita e depois, como a gente sempre recomenda, esqueça no banco. Esqueça. Outro virá ali e vai repartir. Some as horas da semana. E aí o número fica pior ainda, porque os dias úteis são 5. E os dias não tão úteis? Podem ser úteis à economia do espírito. É aí que a gente cresce. Quantas oportunidades perdidas nós vamos relegando. Como é que pode, diz Kardec, um espírito que não tem consciência de si mesmo gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Não tem neles nenhum princípio, uma tendência que faça que ele vá para um lado e para outro? Olha, a resposta era muito mais do que essa esperada. Eles foram de uma gentileza enorme. Os espíritos que estão na Terra não estão nas primeiras encarnações. Se nas primeiras encarnações isso é possível, num mundo de expiação e provas, vide lá o capítulo 3 de O Evangelho, os espíritos já têm muito o que fazer para serem melhores. Não haveria liberdade, dizem os espíritos, se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora, nas influências a que cede em razão de sua livre vontade. Sabe a ideia do pecado original, que de original não tinha nada e não é pecado? Ela é uma demonstração de que existe nesta ideia de tentação de ceder a justificativa para as nossas falhas. Vamos voltar em Adão e Eva? Muita gente diz, né, não sei com base no que ambos comeram um fruto. Uns dizem que era até a maçã. Essa informação não consta em nenhum relato bíblico, nem na Torá, nada, mas é a maçã, né?
E, curiosamente, Deus recomendou a eles que se multiplicassem. Portanto, não era isto que os tornaria impuros. A imagem está na desobediência. Não venha, não faça, não coloque. Mas não no comer fruto, nem em crescer e multiplicar-se. A ideia não é esta. Dizer que nós caímos, que nós voltamos, pode ter sentido quando a gente entende o relato de espíritos que talvez tenham deixado lugares mais avançados do que a terra e vindo para cá. Acho que atenderam pelo nome de egípcios, pelo nome de maias, pelo nome de incas. Se nós falarmos em povos, mas se falarmos em figuras, atenderam pelo nome de Michelangelo, Rafael e outras figuras fantásticas na ideia da pintura, da escultura, da música. São espíritos que, mais avançados, vieram para lugares diferentes para serem úteis e também crescerem. Mas de onde vem essa influência que a gente sente? Eu havia falado isso no nosso último encontro, né? Esta influência vem de espíritos que procuram apoderar-se dos nossos pensamentos para nos dominar e deixar de nos fazer avançar. E os espíritos também acrescem. Esta é a figura de Satanás. A ideia de que alguém me tenta. E é verdade. Mas as pessoas nos tentam. Por quê? Porque não somos elevados. Se fôssemos na segunda subpergunta, isso fica claro. Só quando nós tivermos conseguido o império sobre nós mesmos, os maus desistirão de nos assediar. E como é que os maus podem fazer isso mais rapidamente? Quando eu me melhoro, chegou a hora de cobrar a tarefa. Aqueles que estão vindo aqui hoje não sabem que o pessoal que veio nas 2 semanas tem uma tarefa para fazer. Na verdade, não cai na prova, a não ser da vida, mas tinha uma tarefa, que era identificar uma coisiquinha de nada e melhorar-se. Como é que foi o resultado? Conta para mim. Quem tentou fazer? Dá para me dar uma ideia aqui de quem pensou nisso? Alguns? Ninguém? Nossa, Leopoldo, ninguém nem pensou no assunto. Trabalhando, tá certo. Depois que desencarnar, vai vir aqui incomodar, né? Na fila. Se eu identificar, aqui não, tá? Desculpa, agora não tem tempo. Lembra da reunião? Lembra, então. Volta lá para o salão, né? É isso, raio. Lembra daquele propósito? Vamos fazer alguma coisa, corrigir alguma coisa? Eu já nem lembrava que eu tinha que corrigir. Estou tão perfeito. Desculpa. Era aí, pelo amor de Deus. Nós vamos precisar pedir para a diretoria colocar o 3º andar. Lá ficam esses seres luminosos. Nós vamos tentar, por comunicação, voz direta, trazer a mensagem dos espíritos que nos acompanham. Diz-me o Plínio que ele nem viria. Prefere o andar de baixo. Então, se os espíritos estão assim, calcula como é que nós devemos precisar. Mas o desafio era este, encontrar uma coisinha pequena, pequenina. Por exemplo, não, isso não dá, né? Falar mal da vida alheia é muito grande, eu não posso. Isso é muito nazista, isso vale umas 5 encarnações. Mas, por exemplo, ser simpático, não, nazista, também não, ô louco. Alguma coisa simples que nós pudéssemos nos orgulhar, num sentido positivo, de ter vencido, de já ter eliminado, de já ter superado, dando mostras de que o progresso, aquele que a gente imagina longe, distante, vai chegar, na medida em que nós formos dando pequenos passos, corrigindo certas coisas. Eu tenho a impressão que ninguém, lógico, se
acusou aqui, né? Dizendo, olha, eu fiz e melhorei, porque foi fazendo isso todo dia. Nazil, você perguntou isso faz 21 dias. De lá para cá eu já corrigi 22 coisas, né? Eu estou aqui hoje para dar uma boa vibração para você continuar se corrigindo, mas eu estou já 22 para trás. Você não corrigiu aquela sua que você pensou na hora? Não, ainda não. Por mais que eu queira, não. E eu não sei o que eu faço para corrigir isto. Já tentei, mas não consigo. É maior do que a sua capacidade? Não. É maior talvez do que a minha vontade. Porque me comprazo, então é maior que a minha vontade. É necessário que a gente vá dando esses pequenos passos. Ah, mas eu gostaria de fazer um trabalho grande. A gente volta aos Espíritos quando nos dizem, não se dá uma incumbência de porte a quem não tem recursos para desenvolvê-la. A um soldado não se dá o posto de um general. A um soldado se dá sim o posto de soldado. E é por isso, exatamente por isto, que em O Livro dos Espíritos nós somos tão esclarecidos acerca da necessidade de promover essa mudança. E no Livro dos Médiuns somos esclarecidos acerca dos processos obsessivos, que são processos que se desenvolvem entre desencarnados, entre encarnados, entre desencarnados e encarnados. O que é obsessão é ideia fixa. O que é prejudicar-se mutuamente é exatamente trabalhar nesse sentido. Desejar o mal, não querer o bem. E se o fizermos quando desejarmos o bem, ser mais do que da boca para fora. Ah, estou tão feliz que você comprou esse carro novo. Deus o abençoe. E só a gente vai captando o que vem naquele Deus o abençoe. Né? A gente fala, nossa, depois que eu cruzei com o fulano, ele elogiou o carro, já falhou 3 vezes. Sua TV nova é tão linda. Acabou. O que aconteceu? Não funciona mais. Troca a pilha do controle. Nossa, que sujeito de boca santa, né? Entra aqui em casa, quando ele elogia, seu cabelo está maravilhoso. Nossa, nem sabia, puxa, né? E a gente sente na hora que os fios começam a cair, tá? A interferir assim lá longe. Espíritos que nos comprazemos com o mal. E quem são os espíritos que estão em volta da terra? Me permitam voltar ao trecho de A Vida Continua. Somos defrontados por criaturas nas que constroem caricaturas das habitações que tiveram no mundo e vivem em florestas de ideias, de manias, de ambições, de caprichos, de remorsos, de penitências. É assim que é a nossa influência de natureza espiritual mais próxima. Como é que eu me livro disso, Nazil? Tem alguma? Não tem. Tá? Não tem. Tem algum? Não tem. A não ser mudança mental. Mental. Se você mudar mentalmente a sua maneira de ver as coisas, os espíritos que não querem o seu progresso deixarão de assediá-lo. Quem já participou de alguma reunião mediúnica, e felizmente na doutrina espírita, não é o nome que está na casa, na doutrina espírita, as reuniões são privativas. As reuniões exigem um conhecimento técnico. Eu não sou admitido num centro cirúrgico, porque não domino a medicina. Como é que vou querer que numa questão em que as pessoas não conheçam, sejam admitidas? Ah, porque eu gostaria de tirar um conselho. Conselho, meu amigo, está em O Livro dos Espíritos.
Obra monumental, que o sujeito, mesmo custando R$3, não tem. E se tem, não abre. Ah, eu gostaria de saber como... Não precisa disso. Eu não preciso saber como um cirurgião age. Ah, mas eu gostaria de acompanhar do lado de fora. O nosso trabalho é técnico. O trabalho da reunião mediúnica é técnico. E é tão técnico e assustaria tanto, porque nos casos de processo obsessivo, a primeira coisa que a entidade dita, entre aspas, obsessora fala, é o seguinte: vocês não conhecem esta peça que está pedindo ajuda. E a gente diz, mas ele está com uma carinha tão... Quem vê cara, dizia minha avó, não vê coração. O sujeito não vale nada. Que isso, amigo? Compreenda. Não, é porque eu compreendo que eu estou aqui do lado dele. E vou julgá-lo. Vou detoná-lo. E aí a gente perde 1, 2, 10, 15, 45, 120, 380 sessões e o espírito não desiste. A reunião espírita séria, a casa espírita séria, ela vai tratar de corrigir a matriz encarnada aqui e não o desencarnado. É por isso, então, começa a pedir, camarada, mude o seu pensamento, faça a prece ocupar espaço mental. Ah, mas eu não sei rezar. Como não sabe rezar? Rezar não é coisa de espírita. Ah, não, isso foi de outro lugar que você trouxe essa ideia de rezar. Aqui a gente faz prece. E como é que é uma prece? Ela brota da nossa alegria por viver, da generosidade do mundo que nos acolhe, da beleza das relações que temos, da oportunidade preciosa que temos de estudar. Esta é a prece que brota dos nossos corações. Não é mãos postas. Aos poucos, mudando o obsidiado, entre aspas, o obsessor diz, já não estou reconhecendo mais aquela figura. Ótimo. Amigo, então agora chegou a sua vez de começar a conversar. Quem somos para cobrar dos outros mudanças? Não somos justiceiros. Deus perdoa. Está na hora de perdoar. E aí, se o grupo for bom, se o sujeito cair na ficha, se o encarnado mantiver a linha, está tudo certo. Nas 124, 125, 126, 127, Kardec usa uma linha condutora só. E, curiosamente, nesta linha condutora, ele vai nos revelando, através das perguntas, e os espíritos vão confirmando quem são os espíritos que aqui estão e quanto lhes custará experimentar satisfação na prática do mal. Desde o princípio, posso seguir o bem? Pode. Posso permanecer no mal quanto quiser? Sim. Toma cuidado só, e vale a pena ver a 125. As eternidades lhe serão mais longas. E Kardec corre completar. Não há castigo para sempre, mas para um espírito que se compraz no mal, que volta à realidade mais ampla no mal, que se consorcia com entidades que praticam o mal, o sofrimento será imenso. E a dificuldade do resgate, da mudança, será muito maior. Daí porque caminhais enquanto tendes luz, advertia-nos Jesus. Enquanto podeis saber o que fazeis, porque há de chegar uma hora em que não tereis domínio, e forças mentais poderosas nos manipularão. As obras de André Luiz nos dão relatos sobre isto. Pegue Libertação, percorra as páginas para ver o trabalho de Gúbio diante de entidades compromissadas com o mal, e o quanto é difícil demovê-las.
mas todas são possíveis de se devolver. Claro, claro. E Deus fica feliz. A questão de número 126 nos responde isso. Deus experimenta uma alegria imensa por aqueles que deixam esta prática e voltam a progredir. Voltam a experimentar sobre os ombros o peso do mal que praticaram, mas já são gratos. Obrigado, Senhor, porque mesmo devendo 1 milhão, na encarnação sou chamado a pagar R$1. Mas já devo agora 999 mil e vou em frente, vou zerando. A última questão fala de um assunto que pode parecer assim deslocado, né? Mas não é. Porque Kardec quer saber de faculdades intelectuais. Vocês viram que até aquele momento, né, até esse momento, nós estávamos falando acerca de qualidades ou equívocos de natureza moral. E vem a questão da intelectualidade. Kardec quer saber se todos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais. Ele vai distinguir, então, a inteligência da moralidade. E os espíritos vão trabalhar isto. Primeiro, para nos dar uma ideia muito fácil de comprovar. Progredir em inteligência não significa progredir em moral. Veja a bomba atômica. Veja as armas. Veja o poder de destruição de organismos letais que não foram produzidos por inteligências pequeninas, mas por inteligências elevadas. Crescer em conhecimento tem todo significado e é estimulado, mas não faz sentido se não for acompanhado da moralidade. O nosso mundo, meus amigos, só poderá ser melhor quando as criaturas não produzirem mais armas. Quando os homens, antes de se agredirem, porque o porte da arma força a agressão, quando os homens resolverem dialogar para crescer. E se há bandeiras que todos nós podemos engatar, divulgar, trabalhar, são estas. Me lembro de Dom Helder Câmara, que numa homilia feita para Milton Nascimento, na missa de Quilombos, faz uma advertência. E dirigindo-se a Maria, a mãe de Jesus, a quem ele chama de Mariama, como os negros nos séculos 18, 19 a chamavam, ele lhe implora: Mariama, permita, ajude-nos a que os homens interrompam a maldita fabricação de armas. Que a ganância não nos leve a conduzir a humanidade para estágios em relação aos quais todos nós sofreremos. Ainda mais, não há sentido em utilizar o conhecimento científico para prejudicar a quem quer que seja. Não há razão que justifique dominar a técnica para prejudicar o próximo. Não há razão para justificar de que nos valhamos do conhecimento que eventualmente obtivemos para prejudicar o outro, para espoliar o outro, para viver às custas do outro, dissimulando situações, criando fantasias, para ter a nossa felicidade
às custas da felicidade alheia. É preciso que a humanidade entenda que o mundo só será melhor quando os homens adotarem condutas melhores. Aquele que já conhece, bom, aquele que já conhece tem condições de orientar os que não conhecem. Mas todos, sem exceção, precisam entender a conjugar o verbo amar. E só é possível conjugá-lo quando nós trabalharmos para eliminar a violência da face da terra. Comecemos por eliminá-la nos ambientes onde estamos. Sejamos os primeiros que cedem, sorriamos. Agredidos, não revidemos. Façamos por merecer o rótulo de espíritas, porque o espírita no limite é o seguidor de Jesus. E se vivemos num mundo de criaturas desvairadas, que agridem ante a menor contrariedade, não sejamos aqueles que revidam. Sejamos aqueles que demonstram já ter compreendido que a ignorância pode sim conduzir as pessoas a práticas diversas e adversas, mas os que já conhecem não podem agir assim. Perdoemos, aceitemos, demos tanto quanto nos seja possível a mostra de que já crescemos. Eu comecei com o livro E a Vida Continua e quero com ele terminar. É irmão Cláudio, mais uma vez, quem através de André Luiz nos ensina: a cada um será dado segundo as suas obras. É Jesus. Todos receberemos nas leis da vida o que fizermos, pelo que fizermos, quanto fizermos e como fizermos. Posso repetir? Também, se disser que não, vou repetir mesmo. Todos receberemos nas leis da vida o que fizermos, pelo que fizermos, quanto fizermos e como fizermos. De conformidade com os preceitos divinos, podemos viver e conviver uns com os outros, consoante os padrões de escolha e afetividade que elejamos. Entretanto, em qualquer plano de consciência, do mais inferior ao mais sublime, o prejuízo ao próximo, a ofensa aos outros, a criminalidade e a ingratidão colhem dolorosos e inevitáveis reajustes na pauta dos princípios de causa e efeito, que impõem amargas penas aos infratores. Somos livres para desenvolver as nossas tendências, cultivá-las e aperfeiçoá-las, mas devemos concordar com os estatutos do bem eterno, cujos artigos e parágrafos estabelecem sejam feitas e mantidas no bem de todos e no amparo desinteressado aos outros, a garantia do nosso próprio bem.